Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês nos assistem. E com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil. Meu nome é o professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória, na cidade de Maringá. Em razão dessa ainda continuidade da pandemia do Covid-19, estamos dando continuidade aos nossos estudos no segundo bimestre, junto à matéria de Direito Civil, mais especificamente em contratos. Na aula passada, nós estudamos algumas características de contratos, o conceito geral, as classificações e características atinentes aos contratos. E hoje, já de forma mais objetiva, de forma mais clara, vamos dar início a alguns preceitos sobre a formação de contrato, trazendo o que vem a ser o pré-contrato, a proposta, a execução do contrato perfeito, e ainda vamos trazer sobre o que vem a ser os vícios redibitórios e também falarmos um pouquinho sobre a evicção dos respectivos contratos. Então eu convido para você assistir a aula para nós darmos continuidade à nossa respectiva matéria. Pois bem, dentro do Código Civil, a partir do artigo 422, nós temos o conceito do que vem a ser a classificação dos contratos. E a primeira lição que o Código Civil nos fala dos respectivos contratos é que a formação dos contratos possui três fases. A primeira fase da formação de contrato diz respeito à fase de negociação preliminar, ou chamada também de pontuação. A segunda fase do contrato vem a ser chamada de fase de proposta ou também de policitação. E a terceira fase vem dizer a respeito da formação do contrato preliminar. A doutrina estabelece também uma quarta fase, na qual não foi mencionada no respectivo slide, que diz respeito à formação do contrato em si, ou seja, da assinatura e ratificação dos termos propostos em contrato. Nesta nossa primeira fase, a fase de negociação preliminar, ela é conceituada como aquela fase que é estabelecido debates prévios, ou seja, entendimentos, tratativas, conversas iniciais sobre um contrato a ser realizado. E nessa fase, justamente, dando alguns exemplos desse momento contratual, é quando você verifica o anúncio, a oferta de um determinado bem, de um determinado veículo, e você começa as primeiras tratativas junto aos respectivos vendedores. Vamos supor que você está no OLX e vê um veículo que você queira muito adquirir. Você não vai já imediatamente fazer o contrato, mas sim você vai iniciar uma fase chamada fase preliminar de formação do contrato ou fase de negociação. E é nessa fase que nós temos os debates prévios, nessa fase nós temos os primeiros entendimentos mútuos acerca da coisa a ser alienada, da coisa a ser entregue. E nesse momento, nesta fase pré-contratual, é interessante que lá não há propostas não formalizadas sobre uma determinada compra. Lá você começa a especular sobre os respectivos preços. Lá você começa a especular sobre realmente as intenções e também as questões pormenores do respectivo contrato, para depois você decidir ou não da formação do contrato futuro. Então, essa fase de contrato inicial, chamado pela doutrina de pré-contratual, é onde não tem a obrigatoriedade da vontade, ou seja, onde as tratativas e negociações, em tese, não formam o contrato em si, mas formam uma fase aí preliminar de negociações e também de intenções de esclarecimento sobre a coisa. Importante destacar que mesmo nesse momento inicial e basilar da formação do contrato, nós temos a adequação do respeito ao dever da boa-fé. Mesmo havendo na fase preliminar, na fase de negociação, à luz do artigo 422 do Código Civil, é necessário executar e também preencher os requisitos oriundos da boa-fé contratual. Ou seja, lá menciona no artigo 402 que ambos os contratantes são obrigados a guardar entre si
até na conclusão do contrato, também na sua execução, os princípios da probidade e também os princípios da boa-fé. Probidade diz respeito ao ato cristalino transparente, o ato honesto entre as partes. Ou seja, requer que toda a informação dada sobre a coisa, mesmo no momento preliminar, seja uma informação verídica, uma informação honesta, uma informação da qual não tenta-se aí lubridiar a parte contrária. Por exemplo, numa compra e venda de um veículo. Quando você conversa com um anunciante da OLX ou qualquer outra ferramenta, um garagista, um vendedor de carros, neste momento, a partir do momento que há as tratativas iniciais, devem ambas as partes resgatarem o princípio da boa-fé. Ou seja, o vendedor é obrigado por força da lei, por força do artigo 422, neste momento ainda inicial da formação do futuro contrato ou não, resguardar informações verídicas, transparentes e cristalinas sobre a respectiva coisa, não podendo, de certo modo, trazer informações falsas. Por exemplo, trazer que o veículo nunca foi batido, sendo na verdade depois se descobre que o veículo era um veículo sinistrado, dizer que o veículo não tem débitos, na ocasião que ele tenha débitos, dizer que o veículo aí tem uma procedência boa, na ocasião dele não ter uma procedência boa, enfim, inúmeras outras tratativas e esclarecimentos sobre a devida coisa. Ademais, pessoal, destaca-se pelo artigo 421, basicamente a linha A do artigo, uma inovação de uma tratativa da formação de contratos pela legislação brasileira. Nós temos que o artigo 421A foi incluído pela Lei 13.874 de 2019. E essa lei, ela traz uma mudança muito importante na hermenêutica e interpretação dos respectivos contratos. A lei que eu falo, a Lei 13.874, trata sobre os direitos de liberdade econômica. Basicamente, é uma lei que introduziu dentro do Código Civil e também em legislações esparsas uma segurança jurídica para as formações de contrato. É nesta lei que nós temos um aprimoramento do chamado Pactus Sunt Servanda. Lembra na aula passada que nós trabalhamos o princípio do Pactus Sunt Servanda. E o Pactus Sunt Servanda traz uma lição muito importante para nós, dizendo que o contrato faz lei entre as partes, que o contrato, respeitando a inexistência de vícios de consentimento, de lesão, de dolo, de erro entre as partes, e garantindo a boa-fé, a probidade, e dentro das legislações aí brasileiras, ele faz sim lei entre as partes. E o 421, a linha A, vem justamente aí consagrar o princípio Pactus Sunt Servanda. A partir do momento que o artigo 421 ele fala o seguinte, o contrato empresarial, o contrato civil, eles se presumem como contratos igualitários, paritários, que justamente ele tem uma presunção que neste contrato existem padrões, parâmetros, questões objetivas de interpretação de negócios jurídicos. E nesse contrato, quando eu estabeleço um contrato com uma empresa, eu estabeleço um contrato com outro indivíduo, um contrato civil, eu posso alocar os riscos desse contrato, ou seja, eu posso colocar previsões de perdimento da coisa, previsões justamente que vai condicionar riscos existentes ao negócio jurídico. Por exemplo, um contrato de seguro. Eu posso informar que existem riscos pelos quais o contrato de seguro não vão ser aplicados na prática. Por exemplo, eu posso trazer umas cláusulas de exclusão de responsabilidade civil em caso de uso indevido da coisa, em caso de uso inapropriado do bem. É que a partir dessa lei que eu tenho uma consagração de tudo que aquilo for previsto dentro do contrato, mesmo sendo arriscado para a parte contratante, deverá ser aí cumprido. Ademais, comentando esse artigo 421, a linha A, que é muito importante, que é um artigo que entrou em vigor no final do ano passado, nós temos que a lei recepciona que uma revisão contratual, ou seja, uma alteração do ciclo contratual, uma alteração dos parâmetros objetivos estabelecidos em contrato, somente poderá ocorrer de maneira excepcional e também limitada. Aqui nós temos uma nascência, nós temos justamente uma previsibilidade
de uma barreira contra as chamadas revisões contratuais. Nós temos aqui uma ruptura, né, justamente de uma função social do contrato. Nós temos um garantismo aqui justamente a uma liberdade econômica, como a lei prevê. Nós temos aqui a supremacia da liberdade econômica em face à função social. Isso é uma crítica bem importante que eu trago para vocês, justamente trazendo uma civilização dos atos contratuais e uma perca da supremacia estatal sobre o controle da autonomia da vontade, justamente nos contratos estabelecidos entre as partes. Perfeito? Olha que interessante, a abordagem nos traz aí uma temática quando nós falamos de contratos de adesão. Quando nós falamos de contrato de adesão, nós temos que tomar muito cuidado, porque no contrato de adesão há algumas previsões normativas que fogem da interpretação do artigo 421A. Ou seja, fogem de uma interpretação do Pacto Sunt Servanda da forma mais pura existente da Lei da Liberdade Econômica. Eu tenho destacado aí, justamente quando nós tratamos de contratos de adesão, que fala o seguinte, segundo o artigo 423 do Código Civil, nos contratos de adesões, quando esses contratos tiverem cláusulas ambíguas ou contraditórias entre si, a interpretação deverá ser aquela mais favorável ao aderente, ou seja, a pessoa que vai se inserir, a pessoa que não teve a oportunidade de discutir o contrato. Nós trazemos na aula passada o que vem a ser o contrato de adesão. O contrato de adesão é uma ferramenta mercadológica criada justamente pelo direito, na qual evita-se que o fornecedor, evita-se que a parte contrária perca tempo na confecção de contrato. Então, quando nós falamos de contratos de locação, contratos junto à instituição de ensino, contratos referentes a financiamentos, contratos bancários, entre outros vários exemplos, nós temos que os contratos de adesão, quando há justamente uma cláusula na qual é contraditória, e essa contradição não pode ser apenas pelo contrato, mas contradição legal estabelecida em lei, nós temos que esse contrato terá uma interpretação mais favorável ao aderente. Em tese aqui, ao contratante ou também ao consumidor. Perfeito? Então, em dúvida, aí nós aplicamos o instituto do indúbio pro consumidor ou indúbio pro aderente, tá? Em dúvida, haverá a interpretação mais favorável aí ao consumidor ou também ao aderente do respectivo contrato. Em consequência, no artigo 424, nós temos uma aplicabilidade da nulidade de cláusulas contratuais. Isso é muito sério. Nós temos que um contrato de adesão, ele pode ter cláusulas que são consideradas pela lei, pelo Código Civil, pelo 424 do Código Civil, como nulas de pleno direito. E olha que interessante. As cláusulas que vêm a dizer, né, que vêm trazer a nulidade, são aquelas que trazem a renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. O professor ficou confuso, não entendi nada. Então vamos por partes aí, justamente para que vocês possam entender a aplicabilidade do artigo 424. Olha que interessante. Se eu faço um contrato junto a uma seguradora, a uma locadora de carros, por exemplo. Eu vi até uma notícia na semana passada, diz que está muito mais aí barato alugar um carro, tem muitas empresas devolvendo o carro, e assim tá até algumas ofertas surpreendentes de veículos, até vontade de vender o veículo e alugar um carro, né? Olha que interessante. Vamos supor que eu faço um contrato de locação de veículo, e nesse contrato de locação de veículo eu tenho uma cláusula dizendo o seguinte: em caso de problemas relativos ao motor, câmbio e manutenção do veículo, a locadora, em hipótese nenhuma, poderá ressarcir valores de danos do veículo. Ou seja, né, numa interpretação mais rasa e mais fácil, nós temos que você locou o carro. Se o carro der problema, meu amigo de mecânica, quem arcará com o custo de mecânica é você. Ou seja, se você está no meio da estrada e esse carro vem quebrar o câmbio, né, por um uso normal, um uso repentino, um uso aí justamente não abusivo, né, um uso
que não estragou o veículo, né? Você não colocou o veículo numa ribanceira, você não bateu o carro, etc. Nós temos que essa cláusula renuncia o direito do aderente, do contratante, em ter aí restituído os valores relativos a danos existentes no respectivo veículo locado. Este exemplo que eu dei para vocês é um exemplo de uma aplicabilidade do artigo 424, que fala aqui, ó fornecedor de serviço, você não pode ter cláusulas que fazem com que o aderente, contratante, consumidor renuncie aí direitos relativos a pleito indenizatório de questões envolvendo. Isso aplica-se a contrato de locação. Vamos supor que você loca uma casa e essa casa tem uma carga que é de responsabilidade do locador pelo contrato, ele não aí traz uma manutenção, dá uma chuva muito forte, vem estragar móveis e tem uma cláusula dizendo que você não pode entrar contra a justiça, contra a imobiliária para reparar danos, né? Enfim, são vários e vários exemplos das quais eu trago como considerados pelo artigo 424 como nulos de pleno direito, por conta aí da sua interpretação legal. Perfeito, pessoal? Repassada a primeira fase da formação dos contratos, na fase chamada pré-preliminar, na fase de esclarecimento da coisa, nós temos uma segunda fase. Essa segunda fase é caracterizada pela fase de proposta, que quando já passada a primeira fase, o comprador, o contratante, o aderente, o consumidor, manifesta um direito, manifesta-se uma vontade inequívoca de adquirir a coisa. Ou seja, você está no OLX e você, de certo modo, viu o carro, tirou suas dúvidas sobre consumo, manutenção, sobre as condições e preço do veículo e financiamento do veículo. E você faz uma oferta para o anunciante, ó, vou ficar com o seu Volkswagen Gol e pago o preço de R$17 mil. Ou seja, esta oferta paga o preço de R$17 mil após a fase de esclarecimentos, a fase preliminar do contrato, é o nascimento justamente da segunda fase, chamada fase de proposta, onde nós temos aqui uma formalidade acerca da respectiva intenção de adquirir a coisa. E como que funciona os modus operandi, né? Como que funciona justamente na prática esse ato de proposta? Primeiramente, a manifestação da vontade na proposta e aceitação. Então é necessário que a proposta seja colocada de forma séria, de forma clara e também de forma definitiva. E justamente isso, nós temos que, além de ser colocada a proposta dessa forma, a aceitação pode ser pura e também pode ser simples. A gente vai trazer isso, que traz os dispositivos do artigo 427 e também 431 do Código Civil. Olha que interessante, nós temos então a divisão de duas condições de propostas. A primeira proposta é quando tem a obrigatoriedade de cumprimento da proposta. O artigo 427 fala o seguinte, que a proposta de contrato obriga o proponente, se contrário não resultar dela da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Ou seja, se você fez aquela oferta de compra do Gol de R$17 mil e o ofertante, né, o vendedor, ele fecha aquele negócio com você pelo chat aí do OLX ou pelo WhatsApp, e ele deixa de fazer outro negócio em razão do fechamento do negócio, isso tem a obrigatoriedade do cumprimento da oferta. Professor, mas quando que eu posso fazer uma oferta e essa oferta não tiver vínculo obrigacional perante a parte contrária? Nós temos que as hipóteses do artigo 428 diz respeito justamente às condições das quais trazem o não cumprimento da oferta, ou seja, a não validade da oferta. O artigo 428 fala o seguinte, quando deixa de ser obrigatória a proposta, os casos em que for feito sem
prazo, ou seja, nós não temos prazo para o cumprimento da oferta. Então eu aceito comprar essa casa, meu amigo, minha proposta é de 100 mil reais. Você não coloca prazo de validade da proposta. Ou, se tiver sem prazo, a pessoa ausente. Ou seja, você mandou a oferta pelo WhatsApp e a pessoa não respondeu de forma aí momentânea ou de forma justamente rápida, né? E outro caso, se feita pela pessoa ausente, não tiver sido expedido a resposta. Ou seja, você fez a proposta, faça a proposta, valor de 17 mil reais. Por favor, confirmar hoje a proposta. E hoje a pessoa não entra no WhatsApp e não confirma a proposta, ou seja, essa proposta não tem obrigatoriedade. E o último caso, se antes dela foi chegar conhecimento da outra parte da retratação, ou seja, você manda a proposta de 17 mil reais para a compra do Gol e imediatamente, uma hora depois, você fala assim, meu amigo, não vou querer mais a proposta, infelizmente não tenho mais condições de comprar o veículo. Ok, pessoal? Esses são os casos aí. Desculpa que eu tive que responder o celular, tá? São os casos justamente de não obrigatoriedade da proposta. Terceira fase aí da formação do contrato, chamado contrato preliminar. Pessoal, o contrato preliminar é um contrato escrito entre as partes, onde nós temos uma minuta, ou seja, um resumo das condições da proposta. Ou seja, aceito comprar esse bem imóvel pelo valor de R$1 milhão em 10 parcelas de 100 mil reais a começar da data X. Já viram propostas de compra e venda de imobiliário? É muito comum, tá? Quando você está negociando um respectivo bem imóvel junto ao corretor de seguro, é muito normal que ele tenha como resumo, como minuta, um instrumento chamado justamente proposta. Essa proposta nada mais é do que um contrato preliminar, onde será colocada e condicionada as condições de pagamento e fechamento do negócio por parte do comprador. Em contrapartida, o corretor intermediador dessa negociação leva para o promitente vendedor, da qual poderá aceitar a proposta à hora estabelecida ou, de certo modo, declinar a proposta, recusar ou modificar a respectiva proposta. Nessas condições, em negócios envolvendo valores maiores, por isso eu trago a efeito aqui exemplos no que diz respeito a bem imóveis, que nós temos as condições de uma necessidade, de uma formação, de um contrato preliminar onde vai ser ditados os compromissos, as condições de compra da respectiva coisa. Contratos envolvendo venda de bens imóveis, compra de indústrias, compras de segredos de empresas, compras de participações societárias, são justamente negociadas após ter um compromisso de contrato. E justamente a partir do momento que há um compromisso de contrato, se a parte contrária aceitar e anuir as condições ora ofertadas pela parte aderente, pela parte compradora, deverá, de certo modo, essa parte compradora realizar o negócio jurídico nas condições da qual ela disse ser suficiente e também claras para o negócio em questão. Pessoal, alguns doutrinadores, como o caso que eu estou utilizando aqui, Fábio Tartucci, ele traz a existência de uma quarta fase de formação de contrato, chamada aqui a fase de contrato definitivo. E a fase de contrato definitivo nada mais é quando há o choque das vontades entre ambas as partes, ou seja, repassada todas as fases anteriores, a fase de preliminar, na qual tem esclarecimento da coisa, a fase justamente de formação do contrato, a fase justamente de contrato preliminar, nós temos que o ajuste de interesse entre as partes forma o que chama aí pelo artigo 389 a 391 como fase de contrato definitivo. E aí, essa fase de contrato definitivo traz justamente as implicações e as necessidades de ser respaldado pelo Instituto da Responsabilidade Civil. Ou seja, quando você estabelece um contrato, esse contrato vai ter uma série de cláusulas contratuais que vão ditar justamente a regra
do respectivo negócio jurídico. E se elas não forem devidamente cumpridas, deverá aí aplicar a responsabilidade civil contratual. Justamente a parte que não cumprir, a parte aí que violar o contrato, deverá justamente pagar multa, pagar cláusula penal, enfim, outras questões que foram ventiladas e colocadas dentro do respectivo contrato. Pessoal, repassado as quatro fases aí de formação do contrato, nós entramos agora justamente em um estudo sobre o que vem a ser chamado vício redibitório. Essa palavrinha meio difícil, vício redibitório, diz respeito a vícios ocultos da coisa ora adquirida. E os vícios redibitórios é quando a coisa, quando o objeto, quando o bem adquirido se torna por alguma circunstância imprópria para o respectivo consumo e também para o respectivo uso. Vício redibitório são os vícios ocultos, ou seja, o vício que não foi possível verificar na formação das fases contratuais. Ou seja, no momento das formações das fases contratuais que eu ditei nos slides anteriores, quando não é possível perceber que a coisa está viciada, ou seja, a coisa possui aspectos qualitativos ou quantitativos que diminuem o valor ou, de certo modo, trazem um prejuízo, tornem impróprio para o consumo o respectivo produto ou serviço, nós temos aí o vício redibitório. Pessoal, importante dizer que o vício redibitório ele vem contra e vem, de certo modo, diferente ao erro. Vocês estudaram com a professora Cláudia, certamente, o que vem a ser os vícios contratuais. Vícios de consentimento, vícios de erro, lesão ou dolo contratual. Quando tem aspectos em que a outra parte visa prejudicar justamente o andamento do negócio, nós temos a formação dos vícios contratuais. E esses vícios contratuais, ou vícios de declarações, de consentimento, são diferentes dos vícios redibitórios. Porque os vícios redibitórios não são em relação à pessoa, mas sim são aplicados em relação aí, justamente à respectiva coisa. Por exemplo, tratando-se aí de vício redibitório. Você compra um imóvel de um particular por R$300 mil e verifica que esse imóvel aí possui um sério problema de encanamento, ou seja, seu sistema hidráulico está totalmente comprometido e vem a inundar toda o seu imóvel. Neste modo aqui, não há uma relação de consumo, mas sim há um vício redibitório, porque quando você foi ver o imóvel, você não poderia constatar a existência de um vício no encanamento. Foi a partir do momento que você teve aí justamente o uso do imóvel que você verificou o chamado vício redibitório. Professor, quais são os direitos em casos de vício redibitório? Em havendo a constatação de vícios redibitórios da respectiva coisa, cabe à parte consumidora ou à parte contratante solicitar, primeiro, pleitear o abatimento proporcional do preço por meio de uma ação quantis minores ou estimatória, ou seja, você vai quantificar quanto que esse vício representa para o negócio jurídico. Vamos supor o exemplo que eu citei para vocês da casa. Você está diante comprou uma casa de R$300 mil e apresentou problemas de encanamento que teve prejuízos aí de inundação da sua casa. Só que você gostou da sua casa, a sua casa é perto da sua faculdade, é perto do seu trabalho, é perto dos seus pais, então você tem justamente aí uma tranquilidade e também uma comodidade em relação ao imóvel, e você não quer resolver o contrato, você não quer devolver a casa. Você entra com essa ação chamada ação quantis minores, que eu vou trazer na próxima aula, ou estimatória, que você vai quantificar quanto que o vício redibitório justamente configura ou estima-se poder ser indenizado. Você fala, por exemplo, para o juiz, esse vício redibitório, ele representa 5% do valor da casa, que é o preço justamente da rede de sistema hidráulico da casa, aquecimento de água
por energia solar, etc. Ou seja, está pedindo 5% do valor do contrato, até realmente por perdas e danos. Perfeito? A segunda condição diz respeito à resolução do contrato, ou seja, nada mais é do que a devolução da coisa ou recebimento da quantia que desembolsou. Então, justamente, você vai pedir a rescisão da coisa, justamente para que haja a devolução da casa. Você vai devolver a casa, vai pedir os 300 mil reais de volta, e vai pedir também perdas e danos em caso, justamente, aí, dos prejuízos, da dor de cabeça que você tem. Perfeito? Vícios redibitórios, pessoal. Vou trazer aqui para vocês alguns artigos importantes aí dos vícios redibitórios. 441. A coisa recebida de virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que tornem impróprio para o consumo a que se destina. Então, isso é justamente o conceito do vício redibitório, quando a coisa se torna imprópria ou diminui o valor da coisa em razão de um defeito ou vício oculto. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, rescindindo o contrato, pode o adquirente reclamar pelo abatimento do preço, que é justamente aí o que eu disse para vocês da ação quantis minores ou ação estimatória. 443. Se o alienante conhecia o vício, olha que interessante, se o alienante conhecia o vício ou conhecia o defeito da coisa, este restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente vai restituir o valor do contrato mais as despesas do contrato. Olha que interessante. Se a pessoa que vendeu, né, se a parte contrária, sabia do vício, por exemplo, vendeu um carro, esse carro estava com o motor trocado, estava com o câmbio estragado, vendeu o carro para você, e você pegou o carro, depois de uma semana apresentou esse problema. Se esse problema é decorrente de uma coisa que o alienante, que o vendedor, que o garagista sabia ou deveria saber, nesse caso, em questão, deveria saber das questões mecânicas do carro, ele, além de devolver o valor do carro, ele tem que indenizar por perdas e danos. Dano moral, dano material, locação de carro, né, mecânica, enfim, outros valores relativos aí à disposição da coisa. Se ele não sabia do vício, não deveria saber do vício, aí a resposta, né, a responsabilidade é somente pelas despesas do contrato. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente no tempo da tradição. Vamos supor que você compra um veículo, o veículo que apresenta um vício oculto, um vício redibitório de freio. Perfeito? Você está numa rodovia, o carro pede o freio na serra e você dá de cara no caminhão. Felizmente, pela graça do bom Senhor Jesus Cristo, você não vem a falecer, graças a Deus. Ou se faleceu, vai ser por Covid. Brincadeira, tá, pessoal? Não vem a falecer. E justamente aí a coisa pereceu, porque deve perder no veículo. Senhor, mesmo assim eu posso reclamar pela restituição do valor do veículo? Sim, é claro. Mesmo que a coisa se pereça. Professor, qual que é o prazo do vício redibitório? O prazo do vício redibitório é de 30 dias se a coisa for móvel. Seja veículo, prestação de serviço, nós temos aqui que eletrônicos, eletrodomésticos, utensílios, enfim, celular, qualquer coisa móvel, aquilo que se move, pode ser feito pela tradição, tem 30 dias. É um prazo extremamente curto. 30 dias corridos, contados da aquisição da coisa, da tradição da coisa, é um prazo aí curto, tá? Em se tratando de imóvel, apartamento, terreno, casa, condomínio, o prazo é de 1 ano. Perfeito? O prazo é de 1 ano. Ok, pessoal? Professor,
mas eu comprei o carro e o carro tinha no contrato tinha uma cláusula dizendo o seguinte: esse veículo possui garantia de motor e câmbio pelo prazo de 60 dias. Qual que será o prazo? Será 60 mais 30 ou será só 30 ou só 60? Artigo 446 fala o seguinte: não correrão os prazos do artigo antecedente, né? Está em 30 bem imóvel ou 1 ano bem imóvel, na constância de cláusula de garantia. Ou seja, cláusula de garantia não vai correr o prazo, mas o adquirente deve denunciar o defeito alienante nos 30 dias seguidos do seu descobrimento. Ou seja, vai se somar seus prazos, porém, deve invocar justamente o prazo decadencial do 445 no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento. 30 dias do descobrimento do vício redibitório. Evicção, pessoal. Tá em preto evicção aí, porque remete a luto. Remete a consequência aí, justamente não benéfica. Olha que interessante. Senhor, que palavrinha mais sacana. Evicção. Tá certo? É com 6 cedilha? Sim. Sim. Vamos lá, pessoal. O que é chamada evicção? Eu acho que eu coloquei errado aqui. Aqui se considera, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui, ó, o conceito de evicção está aqui, tá? Evicção é a conduta da parte de incluir gravame, ou seja, impedimento capaz de impedir que o bem, que a coisa seja transferido de forma livre e desembaraçada, ou seja, sem houver algum embaraço jurídico. Quando você compra um veículo, quando você compra um imóvel, o que você quer fazer com um veículo, com um imóvel? É claro, se você comprou e pagou a coisa, pessoal, a primeira coisa que você quer fazer e deve fazer é transferir isso para o seu nome. Não tem a expressão, só registra quem é dono. Só registra quem é dono. Ou seja, né, se você pagou pela coisa ou pagou entrada pela coisa, já pode transferir a coisa. Se há algum impedimento, empecilho, amarração, que impede que a coisa seja transferida para o seu nome, se há algum gravame, alguma anotação de restrição, capaz de impedir a transferência do imóvel, do bem livre e desembaraçado. Esse embaraço, esta trava, esse gravame, esse empecilho, é chamado de evicção, pessoal. Perfeito? Partes da evicção. Primeiro, elementos subjetivos da evicção. Primeira personagem que nós temos, o alienante. Aquele que transfere a coisa viciada, de forma onerosa, ou seja, por um preço. O vendedor aqui, alienante vendedor. Segundo, o evicto, ou adquirente ou comprador, que perdeu a coisa adquirida. E terceiro personagem, o terceiro, que tem a decisão judicial ou apreensão administrativa a seu favor. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Imagina que amanhã vocês comprem um apartamento e paguem à vista. Tem um apartamento anunciado, a crise financeira está grave, e a pessoa fala o seguinte: eu vendo o apartamento por 100 mil reais. O apartamento está quitado, o apartamento está livre, está desembaraçado. Me paga 100 mil reais que eu faço a escritura e você transfere o apartamento. Amanhã você vai no cartório, transfere 100 mil reais na conta do alienante. Perfeito? Pega a chavinha
do apartamento, pega a escritura pública de compra e venda no cartório de notas, perfeito? Você entra no apartamento, fica lá uma semana curtindo o apartamento, 2, 3, um mês, 2 meses. No terceiro mês você resolve pegar aquela escritura pública que você fez no cartório e registrar isso no registro de imóveis. Pessoal, só uma observação. O cartório de registro de imóveis é o cartório justamente que vai dar registro ao respectivo bem, ou seja, ele vai pegar aquele documento e vai colocar na matrícula do imóvel para aí sim configurar você como dono. Perfeito? Depois de 3 meses que você comprou um apartamento de 100 mil reais, como forma o exemplo que eu estou citando, a hora que você vai colocar o apartamento no seu nome, ou seja, registrar a escritura pública, você paga ITBI, que é 2% do valor do imóvel, para pagar o FUNREJUS, a taxa de registro, vai morrer aí por pelo menos 2 mil reais, né? Considerando o valor de 2 mil reais, 100 mil reais do imóvel. O que acontece? Você vê que tem uma penhora no respectivo bem. Aquele bem, aquela matrícula tem uma penhora do Banco do Brasil por uma dívida de capital de giro de financiamento que o vendedor tinha feito há 10 anos atrás. E aí? E agora, José? Pessoal, agora nós estamos diante de um exemplo típico, claro, transparente do que vem a ser a evicção. Evicção. Alienante transmite o bem ao adquirente. O vendedor transmite ao comprador. Só que na hora que o comprador vai registrar, tem um terceiro, nesse caso hipotético, Banco do Brasil, que ele vai pleitear, que ele vai gravar, que ele vai bloquear qualquer venda do bem. Ou seja, o alienante vendeu, o adquirente tomou posse, só que o adquirente não pode registrar por conta do terceiro. Isso pode acontecer com bem imóvel, com carro. Por exemplo, você comprou um carro hoje, no Detran, fez a assinatura do DUT, que é o documento atrás do carro, conheceu o firma por verdadeiro, tem que ser por verdadeiro, comunicou a venda para o Detran, ficou 30 dias com o carro, que é o prazo máximo que você pode ficar com o carro sem ser seu nome, é o prazo máximo que a lei vai para você transferir o carro. A hora que você vai registrar tem um bloqueio judicial, ou seja, o terceiro credor, né, o comprador da dívida, bloqueou o bem. Ou seja, nós estamos no exemplo clássico de evicção. Pessoal, isso aí é muito importante vocês saberem. Tá? Eu confesso que quando eu estava na minha graduação, o professor não soube explicar o que é evicção. Tá? Então, se eu quero explicar, qualquer dúvida, estou à disposição. Pergunta. Pode excluir os riscos da evicção? Ou seja, eu posso colocar no contrato, eu tenho que colocar no contrato a evicção, que o promitente vendedor vai responder pela evicção, ou seja, pela perca da coisa por terceiro. Olha que interessante, a responsabilidade pela evicção decorre de lei, ou seja, não precisa estar prevista em contrato, o contrato pode ser suplicado de ofício entre as partes. Todavia, cabe às partes reforçar a responsabilidade junto via contratual. Perfeito, pessoal? Professor, eu posso excluir uma responsabilidade sobre a evicção? Olha que interessante. Não se pode. Mesmo excluída a responsabilidade pela evicção, se esta ocorrer, ou seja, se tiver um contrato lá, vamos supor que o vendedor é espertinho, coloca lá, não me comprometo pelo risco da evicção. Ele dá uma desperta, ele sabe que tem problema, então ele coloca isso porque se você comprar e pagar o preço, se alguém impedir de você registrar por uma dívida, por qualquer outra questão,
o vendedor não vai precisar pagar o preço da coisa, indenizar você. E coloca isso no contrato. Aqui fala que não pode ser revogada a evicção. E aqui estão os artigos correspondentes aí à chamada evicção. A pergunta que eu faço: existe uma evicção parcial? Existe. Vamos supor que você compra uma fazenda. Uma fazenda de 300 alqueires paulista. Uma medida de aí 24 mil e poucos... 12 mil e poucos metros quadrados. 24 mil e pouquinho é o hectare, né? Então, 300 e poucos aí alqueires paulistas. Você compra, faz a escritura pública bonitinha, demora um pouquinho para registrar, porque você vai pagar a ITBI, é muito caro, 2% de 10 milhões, fica 200 mil só de ITBI. Você demora que você vai registrar, tem uma penhora. Só que a penhora é uma dívida de 10 mil reais que o ex-fazendeiro tinha, que o vendedor tinha. Ou seja, aquele 10 mil reais representa 0,0000 alguma coisa do imóvel. Ou seja, estamos diante de uma evicção parcial. Na evicção parcial pode ter a rescisão do contrato ou a restituição do parte do preço da coisa. Você vai para o vendedor e fala o seguinte: meu amigo, eu não consigo registrar o total desse imóvel, só que eu consigo registrar a parte porque tem uma penhora pequena no imóvel. Eu quero a devolução do dinheiro ou eu quero a rescisão do contrato mais perdas e danos. Pessoal, chegamos ao fim da nossa respectiva aula. Espero que tenha gostado, tá bom, pessoal? A aulinha foi mais curta hoje porque eu fui bem rápido. Perfeito? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp ou também no e-mail da faculdade. Um grande abraço a todos, uma boa semana, uma semana abençoada e bons estudos. Tchau, tchau.